Olá, alunos, e bem-vindo para o terceiro vídeo da aula de hoje. Nesse vídeo a gente vai resolver então a tensão e a corrente, tentar encontrar a tensão e a corrente de todos os resistores dessa associação mista aqui. Vamos dar uma olhada nessa associação mista. A gente tem um resistor em série com uma associação paralelo, né? Então a gente tem um resistor que está em série com uma associação em paralelo. Então vamos lá. Como é que eu descubro a tensão e a corrente de cada resistor aqui, né? Primeiro, para eu saber a corrente que passa nesse cara aqui, a tensão desse cara aqui, eu preciso saber a corrente dele. Eu não sei a tensão, quanto de tensão está sendo dissipado, porque essa parte aqui está em paralelo. Então a tensão desse cara aqui não é igual à tensão dessa parte aqui. Mas a gente sabe que a tensão desses dois aqui é a mesma. Mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte. Bom, mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte, que esses dois resistores em paralelo com certeza vão estar na mesma tensão. Só que qual que é essa tensão? A gente não sabe. Então, o que a gente tem que começar fazendo aqui? Vamos analisar. Vamos ver aqui. A fonte está fornecendo uma corrente aqui, né? Corrente da fonte. Ela passa pelo resistor 1. Ela tem algum lugar para passar, se não pelo resistor 1? Não. Então a gente já sabe que a corrente da fonte é igual à corrente do resistor 1. Se eu descobrir a corrente do resistor 1, eu posso descobrir a tensão, né? Sempre daquelas três coisas, resistência, tensão e corrente, que é o RUI, né? Se eu tiver duas, eu descubro a outra. Então vamos lá. Então vou descobrir essa tensão aqui. Como é que eu descubro a tensão da fonte? Lembra lá que a gente fez todos os outros exercícios? Eu tenho que calcular o circuito equivalente. Então eu tenho um resistor em série com uma associação paralela. Por onde que eu começo? Eu começo calculando quanto que vale esses dois resistores aqui se eles fossem um resistor só. Começo com essa parte em paralelo. Então, eu faço paralelo. Então, a resistência equivalente do circuito, ela vai ser igual o resistor 1, né, em série com esse paralelo. Então, eu posso até escrever assim, ó. Eu vou colocar aqui depois o paralelo. Então, mais o paralelo. Vamos descobrir quanto é que é a resistência equivalente do paralelo, então. Quanto é que vai dar essa resistência equivalente? É só fazer 9 vezes 18 sobre 9 mais 18. 9 vezes 18, 162, eu acho. Vamos ver. 9 vezes 18, 162. Então vai dar 162 sobre 9 mais 18, 27. 162 dividido por 27, 6. Olha só que maravilha. Deu 6 ohms. Então eu sei que a resistência equivalente do circuito é esse 3 ohms, mas em série com isso aqui. Isso aqui vale quanto? Agora vale um resistor só de 6 ohms. Então a resistência equivalente do circuito ela é 3 mais os nossos 6 ohms, então vale 9 ohms. Se eu descobrir a resistência equivalente do circuito, né, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso usar essa resistência equivalente aqui e achar a corrente que a fonte está me dando. Então, a corrente da fonte. Por quê? Porque daí eu já descubro a corrente do resistor 1, certo? Então, a corrente da fonte é a tensão I igual a V dividido por R, I igual a V sobre R. Então, a corrente da fonte vai ser a tensão, que é 36 volts, dividido pela resistência, que é 9. 36 dividido por 9 igual a 4 amperes. Então a gente sabe que aqui está saindo 4 amperes. E esses 4 amperes estão vindo para cá e estão passando aqui. Se eu sei a corrente do resistor 1 e sei a resistência dele, eu posso descobrir a tensão. Então eu já vou achar quanto que esse resistor está dissipando de tensão e o que sobra está em cima desses dois caras aqui. Beleza? Então vamos lá. Então já descobrimos que a corrente ali é 4 amperes. Então, já vamos anotar isso, né? Corrente do resistor 1 é
4 amperes. Lembra por que era 4 amperes? Porque é a mesma da fonte. Não tem como ela ter passado por outro lugar. Então vamos lá. Vamos descobrir agora a tensão do resistor 1. A tensão do resistor 1 é o quê? A resistência dele vezes a corrente dele. Qual que é? Então é V igual a resistência dele, resistência 1, vezes a corrente dele. Né? Quanto que é? Resistência 1 é 3, a corrente é 4, 3 vezes 4, então 12 volts. Então veja só uma coisa, desses 36 volts que eu tenho na fonte, presta atenção, 12 volts eu gastei aqui. 12 volts ficaram nesse resistor aqui. Então até eu posso colocar aqui mais 12 volts, mais menos, né? A polaridade, onde chega a corrente é positivo. Então aqui, em cima do resistor 1, eu tenho 12 volts e 4 amperes. Só que veja só, no momento que a corrente chega aqui, esses 4 amperes nesse nozinho aqui, isso que a gente chama de nó, porque é um lugar onde a corrente se divide, vai acontecer o quê? Que eu acabei de falar. A corrente vai se dividir, ela tem dois caminhos para passar ao mesmo tempo. Só que ela vai passar igual? Não, porque temos resistência diferente. Ela vai passar mais por um lado e menos por um outro. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Se eu sei que aqui tenho 12 volts, qual que é a tensão que eu tenho nessa parte aqui? Bom, não sei, né? Eu sei que aqui está chegando 4 amperes. Agora eu tenho dois jeitos de descobrir essa tensão. Como é que são esses dois jeitos? Eu posso pegar a fonte menos os 12 volts. Opa, já sei quanto que está aqui em cima. Quanto que está? 36 menos 12, eu tenho 24 volts ali. Mas se você não acredita em mim, o que eu posso fazer? Eu sei que aqui está chegando 4 amperes. E antes eu tinha calculado que esses dois resistores aqui viraram 1, né? Quanto que era a resistência desses dois caras aqui? Esses dois caras aqui, né? Eles funcionavam como um resistor só de 6 ohms. Lembra que a gente calculou? Era o paralelo desses dois? Ou seja, se eu trocasse esses dois caras aqui por um cara só, ele seria um cara de 6 ohms. E eu poderia descobrir a tensão nele. Então a tensão em cima da nossa associação em paralelo é a mesma coisa, é R vezes I. Quanto que é a resistência da nossa associação em paralelo? 6 ohms. Quanto que é a corrente que está chegando ali? 4 ohms. 4 amperes, perdão. 6 vezes 4 igual a 24 volts. Olha aí, o que eu falei. Se eu dissipei 12 aqui, tinha que ter 24 aqui. Então, tu sabe que a tensão que tem nesse paralelo aqui tem 24 volts. Logo, você já sabe o que também? Você sabe que a tensão tanto do resistor 2 quanto do resistor 3 é 24 volts. Em paralelo, a tensão é a mesma. Opa, já resolveu tua vida, descobriu a tensão de dois resistores ao mesmo tempo. Então, vamos organizar essa informação aqui. Eu já sei que a tensão no resistor 1 é 12 volts. Agora, eu sei já também que a tensão no resistor 2 é 24 volts, porque é 36 menos 12. E a tensão no resistor 3 é 24 volts também, porque ele está em paralelo com o resistor 2. O que falta eu encontrar ainda? Só a corrente do resistor 1 e a corrente do resistor 1 não, do resistor 2, né? E a corrente do resistor 3. Como é que eu vou fazer isso? Aplicando lá a lei de Ohm, aplicando o nosso triângulo lá, aplicando o RUI, né? Aplicando aquela regrinha nesse resistor e nesse resistor. Como é que eu vou descobrir a corrente? Então, I igual a V sobre R, né? Então, vamos lá. I do resistor 2 vai ser a tensão dele, que a gente sabe que é 24, dividido sobre a resistência dele, que a gente sabe que é 9. Quanto é que dá 24 dividido por 9? Não dá o número exato. Então, pega a calculadora lá, 24 dividido por 9 vai dar 2,666666, né? 2,67 a gente arredonda. Então, 2,67 amperes. Então, está aqui. E aí eu pergunto para vocês, se está chegando 4 amperes aqui, 2,67 amperes foram para o resistor 2, quanto que sobrou para o resistor 3 para passar? Então, se 2,67 amperes passaram por cima, eu posso fazer 4 menos 2,67, e aí eu sei que no resistor de baixo passou 1,33 amperes. Mas você
não acredita no professor. Então o professor tem que provar para você. Então vamos lá. Vamos fazer a mesma conta que a gente acabou de fazer, só que agora vamos fazer pro último resistor aqui, pro resistor 3. Então, corrente do resistor 3 é igual a tensão que ele está submetido, 24 volts, né? Porque ele está em paralelo com outro resistor, e igual a V sobre R. Qual que é o R? 18, né? 24 dividido por 18. 24 dividido por 18 vai dar lá, olha só, 1,33 amperes. 1,33 amperes. Então, veja só. Descobrimos a corrente e a tensão de todos os resistores. Esse aqui tem 12 volts, 4 amperes. Esse aqui tem 24 volts, 2,67 amperes. E esse aqui tem 24 volts e 1,33 amperes. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Esse aqui não tinha metade da resistência? Tinha, né? Ele ficou com o dobro da corrente do outro. Então, esse cara aqui, ele tem o dobro da corrente desse cara aqui. 2,67 e 2,66 é o dobro de 1,33. Certo, pessoal? Então, agora vocês já podem fazer a atividade que eu vou deixar daqui a pouco no grupo para vocês. Também vou tentar postar no Siga, apesar que o Siga está meio difícil para acessar. E aí, vocês podem resolver baseado nessas aulas que a gente viu hoje. E quem puder, por favor, fique em casa, você vai estar salvando vidas. Então tá, uma boa noite e um abraço, pessoal. Até mais.